Olá! Hoje vamos falar aí na nossa aula sobre os valores profissionais no mundo do trabalho, né? Especificamente aí falando sobre os valores que a gente tem aí no curso de logística. É um conteúdo muito relacionado com ética ainda, porque tudo depende dos nossos valores, como a gente já conversou nos outros tópicos aí relacionados à ética. A nossa moral, a nossa prática, ela vai depender dos valores que a gente tem. Então, assim, a gente tem os nossos valores pessoais, e acaba que quando a gente está trabalhando, muitas vezes os nossos valores pessoais e a nossa conduta social que a gente tem na nossa casa com os nossos amigos acaba indo para dentro do trabalho, né? Então, vamos dar uma passada aí bem rapidamente pelos valores que a gente tem que ter dentro do trabalho e, além do mais, pelos valores que a gente tem que ter também dentro da função, trabalhando com logística, certo? Então, quando a gente fala aí do profissional de logística, a logística hoje em dia, gente, ela é a parte fundamental do planejamento de uma empresa, né? Quando vocês entraram no curso aí, com certeza vocês devem ter vislumbrado isso, né? Ter aprendido e entendido que a logística ela é uma ponte muito importante ali para ligar todas as áreas da empresa, né? Antigamente a gente tinha lá a área de produção, a área de marketing, de recursos humanos, e a logística assim nem era uma área tão assim. Hoje em dia tem muitas empresas que colocam uma área dedicada para logística, né? Antigamente também a logística ela era vista como uma área estritamente, vamos dizer assim, operacional, né? Deixada um pouco de lado. Porém, de um tempo para cá, gente, a logística ela começou a ser vista muito mais como uma área de gestão do que operacional, né? Então, assim, as empresas elas começaram a colocar pessoas com cargos de gestão, né, administradores, diretores, na área de logística. E, além disso, gente, esses profissionais precisam estar cada vez mais atualizados para conseguir entregar um bom trabalho, né? Uma vez que, quando a gente pensa em logística, a gente tem uma tecnologia muito grande que é aliada das empresas, certo? Então, isso tudo é o cenário, né, da pessoa que trabalha em logística. Tem que ter conhecimento de gestão, tem que ter conhecimento operacional e tem que estar atualizado, conhecer aí das ferramentas que a tecnologia disponibiliza, certo? Tá bom. E assim, quais que são as habilidades essenciais aí para que a pessoa possa trabalhar no setor de logística? Esses valores, gente, são valores, vamos dizer, profissionais, tá? Que é ideal que a pessoa tenha. Isso não quer dizer que a pessoa tem que nascer com isso. Isso não quer dizer que a pessoa já tem que chegar trabalhando tendo essas habilidades. Mas isso aqui são, assim, são algumas habilidades, vamos dizer, chave para que a pessoa possa procurar se desenvolver também ao longo do seu estudo, ao longo da sua carreira, para que ela possa ter um desempenho melhor aí dentro da função de logística. Primeiramente, a capacidade para trabalhar sob pressão e resolver problemas, né? Na área de logística aí é muito necessário ser capaz de tomar decisões e pensar assim rápido. Por quê? Porque é uma profissão, gente, que muitas vezes você vai ter que lidar com urgências, com imprevistos, né? Principalmente se você estiver trabalhando numa área da logística que envolva o transporte, né? A gente sabe como que é essa questão, até também dentro da área produtiva. Muitas vezes você vai ter que lidar com imprevistos, com falhas, então o profissional tem que saber contornar essas adversidades, tentar propor novas soluções e priorizar aquelas tarefas que vão ser chave para concluir alguma atividade, tá? Gente, lembrando, tudo isso também tem que levar em consideração, né, as atitudes pessoais da pessoa. Por quê? Dentro desse cenário, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é mais correta ou não, vamos dizer assim, pode ser que às vezes no meio disso tudo, uma pessoa quando está lidando com algum problema desse, ela pode passar por cima de outras pessoas, ela pode brigar com outras pessoas, ela pode pegar e colocar a sua autoridade sobre outras pessoas, né? Então, é por isso que tem essa ligação tão grande aí com o conteúdo de moral e ética, tá? Outra
característica aí, né, uma habilidade que é essencial para o profissional de logística. Flexibilidade e inovação. As empresas, elas estão tentando sempre encontrar pessoas que estejam dispostas aí a sair do que a gente chama, né, zona do conforto e inovar a cada dia. Gente, isso aqui é uma coisa muito difícil, né? Inovação, assim, você fazer o novo, tentar fazer coisas diferentes, tentar ser uma pessoa mais dinâmica. É difícil porque a gente fica acomodado, né? Eu digo isso, a gente consegue observar pela questão agora que a gente está vivendo, quando a gente precisou sair lá do nosso ensino presencial, da nossa salinha de aula, e a gente precisou vir aqui para o computador para a gente começar a ter uma aula no ensino remoto. Nossa, a dificuldade que foi, né? A gente todo mundo ficou naquela coisa, ai, não vou dar conta, é muito difícil, não sei o quê. Aí hoje a gente já tá meio que já acostumado. Aí eu quero só ver o dia que a gente for voltar lá pra sala de aula, que a gente voltar presencial, a gente vai sofrer também. Por quê? Porque o estar em casa e fazer aula em casa já virou nossa zona do conforto, né? Então, essa zona de conforto existe em todos os lugares, de todas as maneiras, né? Então, a gente tem que tentar sair um pouco dessa zona de conforto e ter essa flexibilidade. Olhar estratégico, gente, o olhar estratégico é quando você consegue ver diversas áreas da empresa ao mesmo tempo e tentar fazer com que todas as operações elas funcionem tudo de uma maneira conjunta, vamos dizer assim. Né? Então, especificamente assim, dentro da área de logística, é essencial que o profissional ele consiga fazer uma otimização das tarefas, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Otimização de armazéns, rotas, movimentação de veículos, controle de estoque, entre outros fatores aí inerentes à cadeia de distribuição, né? Uma vez que a logística está ligada muito aí nessa questão da distribuição dos produtos. Além do mais, os profissionais eles bem capacitados, com essa visão estratégica, eles conseguem realmente fazer com que as operações logísticas funcionem, como a gente diz, em alta performance, tá? Então, o olhar estratégico é você ter uma visão ali de tudo que está acontecendo para você conseguir ver, nossa, aqui está dando problema, aqui também, nossa, eu tenho que impedir que esse problema chegue até aqui, por exemplo, porque senão vai barrar minha produção, certo? Boa habilidade de comunicação. Gente, isso daqui, independente de ser logística, administração, comércio, medicina, sei lá, qualquer área que a gente estiver falando, mesmo que não seja área profissional, na nossa vida pessoal, a gente tem que desenvolver a nossa habilidade de quê? Comunicação, tá? O fluxo eficiente de informações, gente, é essencial para o sucesso das atividades logísticas. E quando a gente é uma pessoa que consegue desenvolver a habilidade de comunicar, gente, a habilidade de comunicar não vamos confundir com ser uma pessoa comunicativa não, tá? Às vezes a pessoa pode ser tímida, pode não gostar de falar tudo, mas ela se comunicar bem, ela ser objetiva e clara na maneira como ela vai expor as ideias, mesmo que ela seja tímida, mesmo que ela fale o que ela tem que falar em uma frase, se ela conseguiu passar a comunicação dela de uma maneira objetiva e clara, isso vai evitar que tenha o que a gente chama de quê? Desentendimentos, certo? A gente estava falando na aula nessa semana justamente sobre aqueles testinhos lá de honestidade que a gente comentou de quando a gente precisa voltar num caixa de um supermercado, por exemplo, ou de uma padaria, ou de uma farmácia, não sei, para falar que o preço daquela mercadoria está errado lá na estante, lá na prateleira do supermercado. Você fala, olha, mas o preço lá tá tal e aqui tá cobrando tal. Né? A gente comentou que, dependendo da maneira como você fala, você pode soar grosseiro com a pessoa e aí a pessoa já vai te responder de uma maneira mais grosseira ainda e aí você acaba entrando aí num ciclo vicioso de briga ali com aquelas pessoas, né? Então, a gente saber transmitir a nossa comunicação de uma maneira objetiva e clara, isso ela auxilia não só para que o nosso trabalho seja bem executado, mas para que a gente evite também os conhecidos desentendimentos ali dentro do nosso trabalho. Gente, só voltando aqui,
Aqui também, eu até coloquei as figurinhas aqui, é importante, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente ter uma comunicação, não só aquela comunicação formal da empresa, mas aquela comunicação entre os colegas, sabe? Você chega no trabalho, você dá bom dia para as pessoas que estão ali, você dá boa tarde, né? Você dá uma boa noite, você pede um por favor, você fala um obrigado e por aí vai. Isso também está incluso aí na questão da habilidade de comunicação, tá? Proatividade. A cadeia de suprimentos, gente, eu acho que vocês estão tendo a disciplina aí, né, não lembro agora se é com a Márcia ou se é com a Débora, mas a cadeia de suprimentos aí, vocês devem estar estudando bastante, ela demanda aí profissionais com perfil proativo. Gente, o que é proatividade? Proatividade, gente, é aquela pessoa que vai lá ver uma coisa para fazer e vai lá e resolve, não fica esperando ninguém mandar, vamos dizer assim, é que ela tem um despacho, sabe aquela pessoa despachada que aí pega e já vai fazendo as coisas? Então, isso que é proatividade, né? E dentro da logística, muitas vezes você vai precisar ser proativo, muitas vezes você não vai poder esperar, por exemplo, o seu chefe para você fazer alguma coisa, e aí você vai precisar resolver alguma coisa, principalmente se forem coisas às vezes simples, né? Porque tem muitas pessoas que elas têm medo de resolver sem ter uma supervisão por perto, e muitas vezes, é claro, gente, se a empresa também fornecer isso para vocês, se a empresa também deixar à vontade para o funcionário ter essa proatividade, né? Porque tem algumas empresas que são muito rígidas que falam que você não pode tirar mover uma palha daqui sem o supervisor estar aqui, por exemplo. É claro que tem empresas que vão ser um pouco mais assim. Só que a proatividade, ela é demonstrada por meio de quê? Por meio das ações. Então, assim, quando você vê um problema, você vê uma coisa, você vai lá e tenta resolver, né? Você ficar esperando alguma coisa acontecer, você não vai resolver nada. E, gente, essa questão da proatividade, inclusive, é uma das coisas mais observadas quando você está no caso de receber uma promoção. Por que às vezes muitas pessoas recebem uma promoção, são promovidos e às vezes o trabalho nem é tão bem executado assim, vamos dizer assim, e enquanto outras pessoas executam o trabalho tudo certinho e tal, mas às vezes não tem visibilidade. Às vezes porque falta isso daqui. Às vezes aquele cara lá que recebeu uma promoção é uma pessoa proativa, que pega e faz as coisas, mesmo que ele não seja o melhor lá na área, e às vezes ele é promovido, né? Então a proatividade é muito importante a gente ter aí dentro da área de logística, tá, gente? Não confunda isso com puxar saco, viu? Daquela pessoa que pega e faz, né? É uma coisa completamente diferente. O que a gente chama aquela pessoa que é o puxa-saco, entre aspas, é aquele tipo de pessoa que vai lá e tenta mostrar alguma coisa que não necessariamente a pessoa é, certo? Então é um pouquinho diferente, tá bom? E o puxa-saco, gente, é uma coisa, vamos dizer assim, né, que não necessariamente vai encaixar aí nos nossos padrões de ética, né? Afinidade com as novas tecnologias. Gente, isso aqui não precisa nem falar, né? Eu acho que onde a gente estiver, a tecnologia, ela é uma aliada de todos. E quando a gente fala da logística, mais ainda, né? A gente tem aí, quando você fala de gerenciamento de armazéns, por exemplo, de produção industrial. Gente, hoje em dia é tudo automatizado, tudo uma máquina que vai lá e faz, é tudo um programinha que vai lá e programa, né? Então, a tecnologia você tem que saber, você tem que estar sempre estudando, você tem que entender um pouquinho de informática, de computação, para você saber operar um software, né? Para saber operar um sistema, para que você consiga desenvolver bem a sua atividade dentro da área de logística, né? Especificamente na área de transporte, a gente tem uma tecnologia muito grande no monitoramento e rastreamento de cargas. Então, para todos os lados que a gente for, tanto na gestão de estoque, quanto na gestão de transporte, distribuição dos produtos, a tecnologia é uma aliada muito grande aí da logística. Outras dicas, gente, para crescer na carreira, né? Independente aí da profissão. Mas isso eu acho que se aplica a todas as profissões, mas assim, quando a gente fala de logística, é importante tentar buscar
esses conhecimentos para que você consiga um destaque na área, tá? Por quê? Porque não é todo mundo que corre atrás disso. Então, assim, investir numa especialização, por exemplo, é o que vocês estão fazendo aqui, fazendo o curso de logística. Terminou o curso de logística, você viu que tem um cursinho lá gratuito. Gente, nessa época de pandemia tem 1000 cursinhos gratuitos que você acha na internet. Ah, você achou um cursinho lá de um mês, não precisa ser um curso técnico igual esse que vocês estão fazendo aqui, não. Ah, um cursinho de operação de não sei o quê. Ah, operação do sistema tal. Ou um curso onde você vai aprender alguma técnica específica lá de armazenagem de estoque. Gente, vai lá e faz. Vai lá, pega o certificado e faz esse cursinho. Quem tiver uma possibilidade de aprender outro idioma, inclusive, gente, aqui no IF sempre tem editais para outros idiomas, né? Tem alunos nossos que já fizeram o curso Idiomas Sem Fronteiras, eu acho que é Idiomas Sem Fronteiras mesmo o nome, que é o curso gratuito, mesmo para quem não está no IF, tem cursos, pequenos cursinhos gratuitos na internet também que você também encontra, né? E claro, tem as escolas. Mas por que é importante aprender outro idioma? Vocês já devem ter percebido que muitas das coisas da área de logística, elas derivam de quê? Do inglês, por exemplo. Você vai falar lá, do WMS, né? Que é o sistema de armazenamento, de armazenagem de estoque. WMS, isso aqui vem do inglês. Se eu não me engano, é Warehouse System, alguma coisa que eu não lembro qual que é o nome, mas vem do inglês, né? Então a gente tem assim uma derivação muito grande das palavras utilizadas no meio logístico do inglês. Então é importante você entender um pouquinho de inglês se você conseguir fazer isso, né? Buscar os conhecimentos tecnológicos, né? Como que está muito aliado aqui também. E pensar numa logística mais sustentável. A gente vai chegar ainda no ponto da sustentabilidade já aqui na nossa disciplina. A gente vai ver bastante coisa sobre isso e hoje em dia muitas empresas elas estão buscando parcerias de tanto pessoas e empresas que tenham esse olhar voltado mais para a sustentabilidade. Algumas atitudes simples, gente, que agregam valor ao trabalho de uma pessoa, independente da área. Retorne ligações e e-mails. Então, gente, se alguém ligou para você, se alguém mandou um e-mail, não deixe sem resposta. Mesmo que você não consiga resolver, você responde assim, boa tarde, fulano. Infelizmente, essa demanda eu não consigo resolver para você, mas procure o ciclano que ele vai resolver. Sei lá, uma coisa nesse sentido. Então, assim, nunca deixe sem resposta uma pessoa. Né? Retorne sempre as mensagens, né? Hoje em dia não é nem ligação, né? Retorne o WhatsApp da pessoa, né? Não visualize lá a resposta, a mensagem e não retorne. Então, dê esse retorno, que isso é muito importante. Forneça e peça feedback. Gente, o que é o feedback? O feedback é o retorno, mas um retorno diferente desse que está aqui, né? É um retorno no sentido de que assim, olha, você está trabalhando lá, você chega para o seu chefe e fala assim, olha, né, faz 1 ano que eu estou aqui na empresa, tal, queria saber como é que está sendo o meu trabalho, você está satisfeito com o meu trabalho, tem alguma coisa que eu possa melhorar? Né? Pedir o feedback e dá um feedback também, dá um feedback pro seu colega, dá um feedback se você é supervisor de alguém, dá um feedback pra pessoa que está ali trabalhando para você, você vai falar, olha fulano, eu gosto muito do seu trabalho, tá? Só que isso aqui você poderia melhorar, isso aqui eu acho que você faz muito bem, né? Tal. Gente, a gente precisa de ter feedback, a gente precisa de saber o que as outras pessoas estão pensando acerca do nosso trabalho, né? Eu sempre falo aqui com vocês na aula que é para vocês conversarem comigo. Olha, Leisiane, tá dando certo isso, não tá dando certo? Porque às vezes a gente não sabe. Se não chega alguém e fala pra gente o que tá dando certo e o que não tá, a gente não vai saber. Então, isso dentro do ambiente empresarial é muito importante. Não se atrase para reuniões, né? A gente já falou aí da questão cultural do Brasil, de a gente atrasar. Mas quando a gente está no contexto empresarial, gente, o ideal é que você não se atrase, tá? Por quê? Porque não é bem visto aí. Mesmo que seu chefe sempre atrasa, você não pode atrasar, mas, né? Você não atrasa não, deixa ele atrasar, mas assim, faz a sua parte, tá? Cumpra os prazos estabelecidos. Gente, se você falou que vai fazer uma coisa em determinado prazo, que você cumpra. Se você não vai conseguir, você já tem que chegar lá e falar, olha,
eu não vou conseguir entregar isso nesse prazo, eu vou pedir mais 1, 2 dias. É melhor do que você falar que consegue chegar lá de última hora e você não conseguir entregar. Né? É mais bonito isso, é mais bonito você, e é mais correto você assumir que você não dá conta de fazer aquilo naquele prazo, do que você chegar em última hora. Às vezes a pessoa está esperando aquela coisa que você falou que ia desenvolver para ela, né? Aquela atividade que você falou que ia fazer e você não consegue fazer, tá certo? Surpreenda positivamente as pessoas. Gente, coisa simples, sabe? Às vezes é aquela pessoa que você cruza no corredor todos os dias, mas às vezes você não conhece, você não sabe nem o nome dela, mas você fala, chega, bom dia, você dá um sorriso pra pessoa. Você vai passar numa porta, tá vindo outra pessoa, você tá vindo do lado, outra pessoa tá vindo do outro. Né? O que muita gente faz? Ai, vai correndo para passar na frente da pessoa. Não, você abre a porta e fala, pode passar, né? Um obrigado, por favor, um sorriso, um abraço. Hoje em dia não pode dar abraço, né? Por causa de Covid. Mas são coisas simples ali, sabe? Que agregam valor, que faz o seu dia a dia ali ficar melhor. Ah, você foi em algum lugar ali, sabe? Sei lá, você foi almoçar em algum lugar no restaurante, viu uma balinha lá, pega uma balinha, dá pro seu colega de trabalho, um chocolatinho, alguma coisa assim do nada. Sabe? Isso aí são coisas pequenas que às vezes as pessoas não esperam. Falam, nossa, que legal, nunca ganhei um chocolate assim do meu colega de trabalho, obrigada. É uma coisa assim que aproxima as pessoas e faz com que aquele ambiente onde você está, ele seja um ambiente mais agradável, certo? Então, acho que a gente não perde nada fazendo esse tipo de atitude. Se algo der errado, não se esconda. Gente, se você fez alguma coisa errada, a primeira coisa que você tem que fazer é falar que aconteceu aquilo errado, não tentar esconder, pôr panos quentes naquilo, esconder aquilo debaixo do tapete, né? Não. O mais correto é você falar que deu errado, assumir o erro. Olha, aconteceu isso, eu não sabia que era assim, eu fiz errado, mas eu vou consertar, eu vou fazer isso. Ou você pode me orientar como que eu faço para consertar isso daqui e tal, e pedir desculpas. É muito melhor do que você esconder e depois descobrir aquele problema. Aí você pode ser até demitido por aquilo. Agora, às vezes quando você assume, não. Às vezes quando você assume, você pode ter até uma chance depois, posterior. Justamente por quê? Porque o seu chefe, ele vai confiar em você. Falei, não, eu confio nele porque ele fez um negócio errado e ele me contou a verdade. Então eu sei que ele não vai mentir. Eu sei que ele não vai fazer isso mais, sabe? Então, a gente sempre tem que ser verdadeiro. E aqui, gente, se a gente for pensar, tem muitas coisas aqui relacionadas lá com os valores de ética, né? Os valores que a gente tem que ter. A gente tem que ser honesta, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser sincero. Além do mais, gente, a gente tem que ter uma preocupação muito grande também com a diversidade que a gente tem no nosso local de trabalho. Né? Muitas vezes a gente tem pessoas que são de etnias diferentes, a gente tem pessoas que têm biotipos corporais diferentes, né? A gente tem o magrinho, a gente tem o gordinho, né? A gente tem o careca, a gente tem várias questões relacionadas a isso. A gente tem pessoas que têm opções sexuais diferentes das nossas, às vezes tem pessoas que têm opções sexuais que a gente discorda, mas a gente não pode pegar e criar o estereótipo. O que é o estereótipo? Estereótipo é quando a gente meio que taxa a pessoa de uma coisa que não necessariamente ela é. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, mas pessoas desse tipo ou profissionais desse tipo, gente, vou dar um exemplo aqui, vou pensar, advogado. Mas os advogados é tudo carniceiro, os advogados tudo só quer arrancar dinheiro dos clientes, por aí vai. É um estereótipo. Às vezes você pode ter ótimos advogados, que são pessoas boas, que são pessoas como que eu vou falar a palavra? Né? As pessoas que querem ajudar o seu cliente ali, que não necessariamente visam o dinheiro, né? Mas assim, a gente já criou aquele estereótipo, né? E muitas vezes a gente cria isso para as pessoas, né? Não, mas toda pessoa magra é assim, mas aquele cara lá, toda pessoa que é, sei lá, pessoa que é viciada em exercício físico, por exemplo, né? Os marombeiros. Mas o marombeiro é tudo isso, aquilo. Ou o motociclista. Mas não é nem motociclista, né? Os motoqueiros, né? O motoqueiro é tudo assim, motoqueiro tudo anda desse jeito, tal, e anda cortando o trânsito, é tudo irresponsável. Então isso é um estereótipo, a gente não pode fazer isso. A gente não pode tirar conclusões
precipitadas a respeito das pessoas, sem conhecê-las direito, né? Apesar de todas as diferenças que a gente tem, gente, todos somos seres humanos, né? E a gente consegue aprender uns com os outros. Mesmo que às vezes tenha uma pessoa que você não goste, mesmo que às vezes a pessoa faça coisas que às vezes você não goste, eu tenho certeza que ela tem alguma atitude, alguma coisa que ela possa te ensinar e você a ela, né? Então a gente tem que respeitar a diferença que a gente tem de uma pessoa com a outra, né? Além do mais, a gente, antes de criar qualquer coisa na nossa cabeça, a gente precisa ver como as pessoas realmente são, porque às vezes a gente vê a pessoa passando ali no corredor e você só vê o externo dela, você nunca conversou com ela, você nunca trocou uma ideia, você não sabe como que aquela pessoa é, você não sabe se ela, a índole da pessoa, o caráter, os valores que ela tem, você está julgando ela simplesmente por ela ser alta, magra, por ela ser homossexual ou não, por ela ser mulher, por ela ser homem, sabe? Então a gente tem que entender e saber como realmente as pessoas são, né? Principalmente quando a gente está no nosso local de trabalho, porque a gente evita mesmo a questão do preconceito, a gente evita intriga, né? E a gente tem que saber aprender a olhar para dentro das pessoas, né? E saber o que as pessoas têm de melhor. E é importantíssimo isso, gente, por quê? Porque quando a gente está numa empresa, inevitavelmente a gente vai trabalhar em equipe, a gente vai trabalhar em conjunto, então eu preciso saber respeitar o meu colega. Se eu não respeito o meu colega, eu não vou conseguir desenvolver nenhum tipo de trabalho com ele. Então isso tem a ver com a ética da nossa sociedade. Aí cabe a você agir moralmente correto de acordo com essa ética da nossa sociedade, que a nossa sociedade estabelece. A gente precisa entender como a outra pessoa trabalha. Gente, tem pessoas que são pessoas rápidas, tem pessoas que são pessoas lentas, né, que trabalham de uma maneira mais devagar, tem pessoas que pensam mais rápido, tem pessoas que pensam mais devagar, tem pessoas que são mais detalhistas, tem pessoas que não são tão detalhistas, né? Então a gente tem que entender como que a outra pessoa trabalha, porque ninguém vai fazer as coisas igual você faz, ninguém vai pensar e agir como você age, ninguém vai fazer o seu trabalho da mesma maneira como você, né? E a gente consegue ver isso, gente, dentro da nossa própria casa, né? Eu falo, essas mulheres vão concordar comigo. As mulheres estão acostumadas a ir arrumar casa. Aí você organiza a casa de um jeito, você, né, passa um pano ali e tal. Aí se vem outra pessoa fazendo, você já, nossa, mas você vai passar pano sem varrer? Não, mas primeiro tem que varrer. Não, mas primeiro você tem que limpar a poeira. Não, mas aqui você tem que organizar isso assim, sabe? Não é mais ou menos assim? Então a gente tem que entender que nem todo mundo vai fazer as coisas da maneira como a gente gosta ou da maneira como a gente faz. A gente tem que compreender e respeitar a maneira do outro pensar, a maneira do outro agir, o jeito de cada pessoa, para que eles também respeitem o nosso modo de ser e o nosso modo de fazer as coisas. E como que a gente vai fazer isso, gente? Conhecendo a pessoa, estabelecendo um relacionamento com a pessoa para você entender como a pessoa é. E a gente também tem que saber o quê? Que personalidades podem se complementar, né? Então, às vezes, o fato de justamente uma pessoa que está trabalhando com você ser completamente diferente de você, isso pode justamente agregar valor a tanto a empresa quanto ao seu trabalho, né? Porque pode ser que essas divergências que vão fazer o relacionamento interpessoal dar certo e fazer com que vocês consigam resolver os problemas, certo? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu com a professora Márcia e a professora Aline, quando junta nós três, cada uma é de uma área assim, bem diferente dentro da administração, mas quando junta nós três, a gente sempre consegue ali numa reunião criar um documento super legal, fazer uma coisa que às vezes eu sozinha não faria, que a Aline às vezes não faria e a Márcia às vezes não faria, a Sol também, né? Geralmente a gente faz as reuniões ali dos professores da gestão todas juntas e isso é muito interessante, é muito legal, porque eu sei que são
né, que são maneiras de dar aula diferentes, são pessoas diferentes, de áreas diferentes, e quando a gente junta, a gente consegue fazer tanta coisa legal que eu fico, nossa, que legal, né? É bom você se sentir parte de uma equipe, mas como que você consegue isso? Você consegue isso quando você entende a outra pessoa, sabe como a outra pessoa trabalha, e você vai tentar ajudar a complementar o trabalho da outra pessoa e permitir que a outra pessoa te ajude também na complementação do seu trabalho. E pra gente finalizar aí, tem uma frase aí do Seu Madruga, que, né, é muito propício aí ao nosso conteúdo, né? Teoricamente, esse é o último conteúdo de aula, mesmo especificamente sobre ética. A gente vai ter mais um vídeo, mas o último conteúdo especificamente seria esse, né? E tá aqui a frase do Seu Madruga: a virtude do bem viver está nos princípios morais. Eu acho que ele falou isso por chave, se eu não estiver enganado. Então, gente, a gente precisa entender e saber que os nossos valores e a nossa conduta social, né, a nossa moral, que a gente já entendeu, a gente já aprendeu que a nossa moral é a nossa conduta social, os nossos valores, como a gente age em sociedade, ela precisa estar vinculada à ética da nossa coletividade, para que a gente consiga realmente estabelecer um bom relacionamento com as pessoas, seja as pessoas que estão aqui do nosso lado, na nossa casa, na nossa família, sejam as pessoas que estão ao nosso lado no nosso trabalho, certo? Eu agradeço pela atenção aí na nossa aula e até a próxima!